Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, e este é meu canal exclusivo de Square, o Square de crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho muito fofo e todo rendado. Olha como tem aqui os pontos abertos, fica parecendo uma rendinha, super lindo com esse detalhe aqui da florzinha no meio. Vocês podem fazer assim como eu fiz, de uma única cor, ou podem inclusive também fazer de outras cores, alternando aqui as carreiras, para que ele faça o desenho realmente de uma florzinha com a rendinha. E utilizando esse mesmo padrão, vocês podem fazer diversas possibilidades aí com os squares. E se vocês precisarem de um square um pouquinho menor ou um pouquinho maior, basta utilizar o mesmo padrão e alternar o fio para o fio de preferência de vocês. Então, por exemplo, aqui eu utilizei um fio maior, com tex de 600, e aqui eu utilizei um fio bem mais fininho, e deu essa diferença aqui de tamanho, que ficou quase com a metade. Aqui nós temos 11 centímetros e aqui nós temos 6 centímetros. Então, uma diferença de quase a metade aqui do quadradinho, uma diferença bem grande. Então, adequando a agulha ao fio que vocês preferirem trabalhar, a gente fica aí com tamanhos de squares diferentes. Mas só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade de fazer o square maior ou menor, somente alternando aí o fio e a agulha escolhida. Então já me conta aqui o que vocês acharam, já deixem aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar também por este modelinho. Se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos, estou deixando todos os meus canais aqui abaixo. E é isso, bora fazer! E para esse square eu estou utilizando este fio, que é o Amigo Love, da Cisne Linhas Corrente, que tem um tex de 600. E para esse outro quadradinho aqui que eu fiz, que ficou menor, eu utilizei apenas um fio mais fino e uma agulha menor. Então, aqui eu estou utilizando o Camila Fashion, que é um fio bem mais fininho, e utilizei a agulha número 2. Então, olha como ele dá a diferença realmente aqui no tamanho. Então, se for um fio mais grosso, precisa ser uma agulha mais grossa indicada no fio. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho 11 centímetros, 11 por 11. 11 por 11. E aqui, nesse quadradinho pequenininho, eu tenho 6 centímetros. Então, é quase a metade, tá? A gente consegue trabalhar o mesmo padrão, só utilizando fios mais finos para fazer um quadradinho menor. E assim vice-versa. E para este fio aqui, o Amigo Love, que eu fiz quadradinho maior, eu utilizei a agulha número 4 e utilizei uma agulha um pouquinho menor para fazer os acabamentos, que é a agulha número 3. Todas as informações dos materiais também estão na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Vou laçar sobre o meu dedo, jogando o fiozinho para esse lado, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer aqui para frente, laçar e passar aqui por dentro. Nós vamos trabalhar sobre esses dois fiozinhos aqui para fazer o anel mágico. E agora nós vamos iniciar com 5 correntinhas. Então, já tenho uma aqui do anel mágico e vou fazer mais 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Fiquei no total, então, aqui com 5 correntinhas. E agora eu vou fazer um ponto alto aqui dentro do anel mágico. Então, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2 e mais um ponto alto dentro do anel mágico. Então, essas correntinhas iniciais que nós fizemos, elas servem 3 são equivalentes a um ponto alto e 2 equivalentes à separação. Esse é o motivo da nossa primeira carreira. Então, um ponto alto, 2 correntinhas de separação e faço outro ponto alto. Precisamos ter aqui no total 8 pontos altos, já contando com esse daqui das correntinhas. Então, aqui eu já tenho 4. 1, 2, 3, 4. Então, vou continuar fazendo aqui até ter 8 pontos altos aqui dentro do meu anel mágico, considerando já com esse comecinho. Fiz os 8 pontos altos aqui. Vou fechar o meu anel mágico, então, vou puxar esse fiozinho para que ele se feche.
E agora eu vou fazer as duas correntinhas de separação. Não posso esquecer das correntinhas também antes de finalizar aqui e fechar a nossa primeira carreira. E nós vamos fazer o fechamento aqui na terceira correntinha. Nós vamos considerar aqui a primeira, ela normalmente fica escondidinha aqui dentro. Então, nós vamos contar daqui pra cá. Então, eu vou pular uma, vou pular duas, e aqui na terceira eu vou pegar a alcinha aqui da frente, jogar o restante para trás, que aí eu fico com duas alcinhas para trás, e vou fazer o ponto baixíssimo. Então, passo por dentro desta e passo por dentro dessa. E aqui eu tenho a minha primeira carreira completa. Terminei minha primeira carreira, vou vir aqui dentro do próximo espacinho, vou puxar uma laçadinha, laço e tiro as duas e vou fazer mais uma correntinha. Então, aqui esse ponto baixo e a correntinha que eu fiz já são equivalentes ao primeiro ponto alto da minha segunda carreira. E aqui dentro do mesmo lugar eu vou incluir mais 3 pontos altos. Então, vou totalizar 4. Então, já tenho 1 e vou fazer mais 3. Então, 1, 2 e 3. Ficando aqui com 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de separação entre eles. 1, 2, 3. E vou fazer 4 pontos altos dentro do próximo vão. Laço, e aqui dentro do próximo vão, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o nosso motivo. 4 pontos altos dentro de cada vão e 3 correntinhas de separação entre eles. Então, fiz as 3 correntinhas de separação, já venho dentro do próximo vão fazer os próximos 4 pontos altos. E dessa forma, nós vamos fazer mais a nossa segunda carreira. Cheguei ao final da minha segunda carreira, eu preciso finalizar aqui com as 8 pétalas. A gente tinha 8 vãos, então eu termino com 8 conjuntinhos de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não posso esquecer das 3 correntinhas de separação, antes de fazer aqui a finalização. E o fechamento nós vamos fazer aqui nessa correntinha, na alcinha aqui da correntinha que a gente fez, com ponto baixíssimo. Fiz meu ponto baixíssimo, agora eu preciso caminhar sobre meus pontos até chegar aqui no próximo vão. Então, venho aqui no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e cheguei aqui no meu vão. Aqui no meu vão, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ó, a gente aqui caminhou sobre 3 pontos. Então, a gente fechou nesse, caminhou por 3 pontos. 1, 2, 3, e fez o ponto baixo aqui para iniciar com um ponto alto. Então, fiz o ponto baixo e vou fazer uma correntinha a mais para ser equivalente ao meu ponto alto. E aqui agora eu vou fazer 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. Fiz as 4 correntinhas, vou laçar e aqui dentro do mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto. E agora eu vou fazer 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto alto dentro do mesmo vão. E agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. E mais um ponto alto dentro do mesmo vão. Então, essa é a nossa primeira quina. Toda vez que a gente for fazer a quina, é desta forma. Ele tem 4 pontos altos dentro do mesmo lugar e separados primeiro por 4 correntinhas, depois por 5 correntinhas, depois por 4 correntinhas de novo. E agora aqui nós vamos fazer a lateral. Na lateral, nós vamos fazer a separação sempre com 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui dentro do meu vão, eu vou fazer um ponto baixo.
mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, cheguei novamente na minha próxima quina. Então, a quina eu vou repetir aqui mais uma vez com vocês. Então, começo com um ponto alto, vou fazer 4 correntinhas de separação, 1, 2, 3, 4, mais um ponto alto aqui dentro do mesmo lugar. Agora, 5 correntinhas de separação, 1, 2, 3, 4, 5, mais um ponto alto dentro do mesmo lugar, mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e mais um ponto alto dentro do mesmo lugar. Mais uma quina pronta. Terminei a outra quina, vou fazer a lateral, que é com 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, prendo com ponto baixo no próximo vão. Ponto baixo, faço as 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e já começo novamente a próxima quina, exatamente igual a gente fez. E é somente isso o nosso square. Então, eu vou completar aqui, vocês façam de vocês pra gente fazer aqui o fechamento. Completei aqui a minha carreira e finalizei aqui com a separação das 4 correntinhas. Agora, nós vamos finalizar o nosso square, cortar, nós já terminamos. Então, eu vou cortar o meu fio, vou puxar o meu fiozinho aqui pra fora. Com a ajuda de uma agulha um pouquinho menor, nós vamos fazer o acabamento. Aqui eu estou utilizando uma agulha número 3. E nós vamos fazer o acabamento aqui na correntinha, onde nós fizemos depois do ponto baixo. Então, aqui onde nós temos a correntinha, que eu tenho o ponto baixo, aqui eu tenho a correntinha. Então, eu vou virar ele aqui para ficar mais fácil. Eu vou pegar nessas 2 alcinhas que eu tenho aqui da frente da correntinha. E aqui eu vou passar o meu fio. Passo meu fiozinho aqui pra dentro. E agora, eu vou puxar meu fiozinho aqui pra trás, aqui por trás, e voltar ele aqui por dentro da correntinha. Assim. Então, ele vai ficar assim. E esse fiozinho que eu tenho aqui atrás, eu gosto de voltar ele aqui para esse lado, para esconder ele pro lado de cá. E agora, eu vou descer ele aqui por dentro, sempre na parte de trás. Se vocês estiverem trabalhando com outras cores, sempre escondam por dentro da mesma cor, para ficar bem discretinho. Esse daqui, depois que eu fechei bem, agora eu vou de encontro com o outro lá para cima. Então, eu posso subir esse daqui também. Sempre passando por dentro aqui dos pontos, para que ele não apareça o fiozinho nos vãos. Cheguei aqui um pertinho já do outro, ó, sempre caminhando por trás. Um pertinho do outro, agora eu já posso dar 2 nozinhos. O primeiro eu não aperto muito, para não repuxar meu ponto. E o segundo nozinho eu já posso apertar. Dei os meus nozinhos, agora essa pontinha nós vamos esconder aqui por dentro dessa parte mais volumosa. Então, eu vou passar a minha agulha aqui por dentro. Por isso que a agulha menor, ela acaba facilitando, porque a gente consegue passar com um pouco mais de facilidade aqui entre os pontos. Ajeito aqui atrás também. E agora, eu vou passar a cola. Eu gosto de utilizar essa colinha de secagem rápida, que eu estou utilizando a cola Pega Mil, a cola para artesanato. Ela seca bem rapidinho. Eu vou puxar meu fio e passar um pinguinho de cola aqui na pontinha. Agora, eu posso cortar meu fiozinho bem rente. É só para essa pontinha não ficar soltando, saindo. E agora, eu já posso voltar o fiozinho só por cima aqui de onde a gente escondeu o fio, só para desaparecer essa pontinha mesmo, ó. Não aparece mais. E olha como fica lindíssimo o nosso square rendado.
Gente, ele tem uma rendinha super fofa, olha como fica lindíssimo em volta, bem rendadinho e com esse detalhezinho aqui da florzinha no meio. Quando a gente faz a união com o outro, ele fica bem rendadinho. A união também é bem simples, a gente só vai fazer metade das correntinhas e puxar ela para dentro. Então, a gente faz, por exemplo, nós vamos fazer a união aqui deste lado. Nós vamos fazer a união desde a quina, das quinas, em todas essas partezinhas aqui. E como que a gente faz? A gente trabalha metade aqui das correntinhas, solta a agulha, passa aqui por dentro e continua a metade, o restante da metade das correntinhas e o square normal. Chegou nas outras correntinhas, eu, ao invés de fazer 4, eu faço só 2. Aí eu puxo ele aqui por dentro, continuo as outras 2 aqui pro lado de cá. A mesma coisa aqui. E onde nós temos aqui, que nós temos 5 pontos, nós podemos fazer as 3 correntinhas e aí sim passar aqui por dentro, tá? Então, é sempre mais ou menos metade. Quando a gente não tem metade, no caso aqui das 5, não tem problema nenhum. A gente pode fazer o antes ou depois. E no caso de ter a metade, a gente faz sempre 2 antes e 2 depois. Sempre dividindo ao meio. É bem simplesinha também essa união e a gente vai trabalhando enquanto a gente está fazendo o próprio square. Mas ele é muito lindinho esse square. Então, já me conta aqui o que vocês acharam, o que vocês estão pretendendo fazer com esse square e já deixem o seu like. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.